Olá! Agora discutiremos as reações de fissão nuclear do urânio 235, que é o isótopo físsil do urânio. Observe esse esquema das reações nucleares que acontecem com a desintegração ou a fragmentação dos núcleos de átomos de urânio 235. Tudo começa com a incidência de um nêutron no núcleo do átomo de urânio. Como o nêutron é uma partícula eletricamente neutra, é mais favorável a colisão de um nêutron contra o núcleo positivo de um átomo do que, por exemplo, a incidência de um próton. Por isso que o processo de fissão nuclear, desenvolvido na década de 30 do século XX, pressupõe a fragmentação do núcleo de um átomo a partir da incidência de um nêutron, uma partícula eletricamente neutra. Quando o nêutron incide no núcleo do átomo do urânio 235, esse núcleo captura o nêutron e se transforma em urânio 236. O urânio 236 é altamente instável. Tanto que o urânio 236 nem existe no planeta. É um isótopo extremamente instável, com um núcleo instável. E aí o urânio 236 sofre fragmentação em dois núcleos com massas menores. Nesse caso, é o criptônio, um gás nobre, de número atômico 36 e número de massa 94. E o outro isótopo formado é o bário, com número atômico 56 e número de massa 139. Veja que o núcleo mais pesado se transformou em núcleos mais leves. Juntamente com isso, ocorre a emissão de um nêutron, de 3 nêutrons e de muita radiação gama. Quando ocorre a fragmentação dos núcleos dos átomos durante uma fissão, ocorre a formação de 2 nuclídeos radionuclídeos, porque eles também têm atividade radioativa. O criptônio 94 e o bário 139 são radioativos. E ainda ocorre a produção de muita radiação gama. Radiação que a gente chama de radiação nuclear, radiação de altíssima frequência, de frequências maiores do que dos raios-x. Então, esse é um primeiro tipo de reação nuclear que representa a fissão do urânio 235. O urânio se desintegrou, o núcleo foi fragmentado em 2 núcleos de massas menores, ocorreu a emissão de 3 nêutrons e de muita radiação, muito energética, a radiação gama. E aí, esses nêutrons formados irão fragmentar outros núcleos de átomos de urânio 235. Esse nêutron formado pode incidir no núcleo do átomo de urânio 235, que se torna um núcleo 236, de número de massa 236. Número de massa é a soma dos números de prótons e números de nêutrons presentes no núcleo do átomo. Como o núcleo do urânio 235 incorporou um nêutron, ele se transforma em urânio 236. Esse núcleo do urânio 236 é altamente instável. E ele então se fragmenta em 2 núcleos. E aqui eu representei o criptônio 36, mas agora com o número de massa 92, diferente do criptônio formado anteriormente. Então forma um outro isótopo do criptônio. Aqui formou o criptônio 94, de número de massa 94, e aqui o criptônio de número de massa 92.
O outro isótopo formado nessa fissão nuclear, nessa fragmentação de núcleos, é o bário, número atômico 56 e número de massa 141. Um outro isótopo do bário, do que eu representei nessa fissão, nessa fragmentação. E nesse caso, também são formados para cada fissão nuclear 3 nêutrons. Em média, os números de nêutrons formados são de 2 a 4 nêutrons, mas o que é mais comum nos processos de fissão nuclear ocorrer a formação, a liberação de 3 nêutrons por cada núcleo. Veja que, se retomarmos essa primeira fissão, foram gerados 3 nêutrons. Esse segundo nêutron pode promover a fissão de um outro átomo de urânio. O urânio 235 se transforma em urânio 236, que é então fragmentado em núcleos com massas menores, nesse caso, rubídio e césio. São muitas as possibilidades do núcleo do átomo de urânio sofrer fissão. No lixo radioativo de uma usina nuclear já foram detectados mais de 200 radionuclídeos diferentes em decorrência desses processos de fissão nuclear. Nesse caso, o urânio 236, altamente instável, se fragmentará em núcleo de rubídio e césio. Rubídio e césio são metais alcalinos, mas os isótopos formados não são os isótopos de rubídio e césio mais comuns na natureza. São isótopos mais pesados, são isótopos radioativos. E esses elementos sofrerão novas desintegrações, liberando outras partículas, outros núcleos e outros fenômenos radioativos acompanharão o processo de fissão nuclear. Nesse caso, para cada núcleo do átomo de urânio, foram produzidos 2 radionuclídeos, nuclídeos com propriedades radioativas, e nesse caso, 2 nêutrons. E esses nêutrons podem fragmentar outros núcleos de urânio e aí promover novas fissões nucleares. Se a gente retornar na primeira fissão representada, esse terceiro nêutron ele pode incidir em um núcleo do átomo de urânio, 235, que se transforma em urânio 236, e esse urânio 236 será fragmentado em núcleos menores. E aqui eu representei a formação do xenônio, um gás nobre, mas nesse caso é um isótopo radioativo do xenônio, de número de massa 142, e o estrôncio, número atômico 90, número atômico 38 e número de massa 90. E com isso a formação de mais 3 nêutrons. Portanto, as reações de fissão nuclear de urânio são reações em cadeia. A partir de um urânio produzido, de um nêutron que incidiu num átomo de urânio, olha só nessas representações quantos nêutrons foram gerados. Por isso que a gente diz que as reações nucleares de fissão do urânio são reações em cadeia, são reações em série, são reações de difícil controle, porque são reações em cadeia ou reações em série. Por isso é tão importante nos processos que utilizam fissão nuclear, como nos reatores, para produzir energia elétrica, que se tenha um extremo controle sobre o processo da fissão nuclear. Que tenha um extremo controle na capturação desses nêutrons e, com isso, na redução do processo de fissão nuclear.
No próximo vídeo, discutiremos como que funciona um reator nuclear e como que ocorre o processo de fissão do urânio 235 nesses dispositivos. Até lá!